Bom dia a todos. Eu quero abrir a reunião com a presença dos vereadores Adalberto, Sandra do Dorinho, Sandra Neves e Jacizinho. Essa reunião, a princípio, estava marcada para ser realizada às 17 horas, porém, existe uma reunião do DENIT, uma audiência pública, na realidade, então nós resolvemos iniciar às 10 horas. Lembrando, é bom que está sendo gravada essa reunião, que alguns dos vereadores não foram avisados, inclusive esse que vos fala aqui, fiquei sabendo dessa reunião sem querer hoje pela manhã. Então, que fique registrado nos anais da casa. Convido o diretor da CAB, Sérgio Bova, a sentar, o Juarez Amato, secretário de Obras, e o Cláudio Clock, diretor da CAGEPAR. O motivo da reunião são os serviços executados pela CAB Águas de Paranaguá, seja na sua grande maioria por terceirizados, contratados pela empresa, nos bairros da cidade, na nova rede de esgoto. Nós sabemos da importância desse serviço em Paranaguá, mas a grande reclamação por parte dos moradores dos bairros da cidade é, primeiro, na demora dos serviços de recomposição, na recolocação da massa asfáltica ou do perfil. Então nós chamamos os três aqui em caráter de convite, não é uma convocação, é um convite para expor aos vereadores, primeiro, de quem é a obrigação, segundo, por que a demora, e se existe um planejamento, se a CAGEPAR autoriza o serviço, se fiscaliza, e por que demora na recomposição. Então, primeiro eu passo a palavra aos vereadores, que terão a oportunidade de indagar os convidados. Os vereadores querem falar, querem se pronunciar agora, querem esperar, como que vocês preferem, os vereadores da casa? Pode começar, claro. Vereadora Sandra do Dorinho. A água do Paranaguá abre, corta o asfalto e demora um tempão para recolocar o asfalto, e quando recoloca é um serviço feito de péssima qualidade e a reclamação do povo é muito. Então eu queria saber o que a água de Paranaguá pode responder para nós, se a CAGEPAR que tem que fiscalizar melhor. Essa é a minha indagação. Por que dessa demora da cidade toda esburacada devido à CAB? Só um minutinho, o som lá do Cláudio lá. Veja, está funcionando, Cláudio. Bom dia a todos. Esse problema de obras, vamos destacar assim, hoje em Paranaguá deve estar tendo no Paraná talvez o maior canteiro de obras em termos de saneamento, só para deixar registrado isso. E toda obra deve ser de conhecimento de todos, ela causa maior ou menores transtornos, inevitável. Quanto à recomposição, a gente é um problema que já vem de algum tempo. Esse problema chega na Casa Legislativa, chega na Casa Executiva, chega diretamente na CAGEPAR e, eventualmente, chega essas reclamações na CAB. Foi demandado pelo Poder Concedente, na metade de maio, por determinação do Poder Concedente, que a gente interagisse, CAGEPAR, com as demais secretarias, principalmente Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Segurança, enfim, estavam presentes numa reunião específica para tratar desse assunto que hoje estamos conversando, dia 2 de junho. Essa reunião está pautada, foi formalizada, a pauta decorre e atendendo a sua solicitação sobre todo o cronograma de obras, início, término, e o ponto culminante foi a recomposição. Hoje a CAB tem em torno
o Sérgio Bovo pode confirmar na sequência, 13 quilômetros de não recomposições. Cláudio, por assim. gentileza, vamos ser prático. Nós não estamos perguntando o que está sendo feito, se está de boa qualidade. Não é só função aqui hoje de manhã. Função aqui é o seguinte: a demora da recomposição da massa asfáltica. Parece que Vossa Excelência está elogiando a CAB? Vossa Excelência é funcionário da CAB ou é diretor da Cagepar? Então é Qual o assim, cargo que Vossa Excelência ocupa hoje? diretor-presidente da Cagepar. Então, por gentileza. Então, quanto ao prazo, é o seguinte: realmente houve situações com atraso e foi pactuado entre a CAB que dos 13 quilômetros que hoje estão abertos, sem recompor, a CAB assumiu um compromisso de até final de junho recompor, dentro dos parâmetros pactuados com o poder concedente, a nível de qualidade, base, subbase, asfalto, enfim. E, doravante, a cada abertura, um prazo de no máximo 15 dias para recompor. Esses 15 dias a partir de agora? A partir de hoje? A partir de hoje. Porque tem bairro que está 60 dias aí quebrado. Tem situações. Como eu disse, nobre vereador, são 13 quilômetros abertos e houve um compromisso pactuado de terminar esses 13 até final de junho. Seria muito difícil, assim, no dia, na minha santa ignorância, que eu não conheço nada de obra, fez o buraco, terminou o serviço, não tem como no mesmo dia fazer a Eu pediria que o recomposição do Sérgio asfalto? Bovo respondesse isso para a senhora. Por favor. Zeca, o som lá para o Sérgio. Opa. Vereadora, complementando o que o presidente da Cagepar, Cláudio, já expôs, a gente teve um problema de logística de asfalto. Como a senhora provavelmente sabe, a gente só tem uma usina na cidade, que é a BRF, que fornece asfalto tanto para a prefeitura quanto para a CAB. Ela teve alguns problemas operacionais, ficou fechado por 15 dias ou 20 dias, e isso trouxe um acúmulo de asfalto, cerca de, acho que tem na minha cabeça uns 10 quilômetros provavelmente de rede, que é o volume de rede que a gente está fazendo por mês. Então a gente está abrindo cerca de 10 quilômetros de rede de asfalto, 10 a 13, 15 às vezes quilômetros por mês. Como teve esse problema na usina, ele acumulou o serviço de um mês, tá? Mas tem ponto que está realmente, como o vereador Maranhão falou, 60 dias em aberto. Na reunião que a gente fez no dia 2 junto à prefeitura e todas as secretarias da prefeitura, a gente se comprometeu em começar das mais antigas para as mais novas, e até o final de junho a gente provavelmente vai estar rodando com uma semana, entre 7 e 15 dias, o fechamento das valas. Então, no final do mês, a gente vai estar trabalhando com essa programação que eu estou falando para a senhora, ficando a vala aberta de 7 a 15 dias. Falar, não dá para fechar todo dia? Não dá, porque a usina que fornece o asfalto para a gente, ela roda acho que 2 ou 3 vezes por semana, só trabalha. E o volume de asfalto que a gente precisa, a gente não consegue recompor imediatamente a vala, tá? Foi isso que foi acordado dia 2, e é isso que a gente está fazendo. A gente já mudou toda a forma de programação e a forma de trabalho. A gente está atendendo um pedido da Cagepar e da prefeitura. A gente vai reduzir o nosso ritmo de obra. Então, também abrindo menos quilômetros de rede, a gente consegue trabalhar com uma recomposição um pouco melhor. Fique à vontade. Ah, vereador Jaci, me perdoe. Só para não perder a informação prestada pelo Sérgio, eu queria perguntar ao Juarez Amates assim, se é correto imediatamente a retirada da pavimentação ou a descoberta da vala e colocação do cano de esgoto, se é correta essa imediata colocação do asfalto, né? Porque de repente eu não sei, eu particularmente também desconheço a questão,
se é correto, se não é primeiro, tem que ser primeiro colocado areia ou pedra ou outro tipo de material, feito um bate-estaca e posteriormente, dias após, assentado aquele produto, se fazer o asfalto. Foi acordado que a revitalização desses asfaltos será acompanhada pela Secretaria de Obras seguindo uma norma. Então vamos compactar a base e a subbase em 12 centímetros de altura e dará-se um prazo de, no máximo de 11 dias para a aplicação do CBUQ. Então, menos de 11 dias não será aplicado, porque tem o problema que tem de compactar, a chuva e vários fatores, né? Então, o procedimento praticamente será esse. E como o Sérgio falou, a usinagem também é problemática em Paranaguá. Eles não conseguem produzir menos que 20 toneladas dias, então ele vai ter de ter uma tonelagem boa para poder liberar a aplicação, senão não gira a usina lá. Então tem mais esse agravante aí. Por isso que cai naqueles 7 a 15 dias lá? Isso. A gente tentou procurar outra viabilidade de usina, que é a usina que fica em Matinhos, Serra da Prata, uma usina grande. Só que como a nossa recomposição ela é segmentada, existe não é uma rua constante, são vários trechos divididos por dentro da cidade, tecnicamente é inviável, porque o tempo da usina vir de Matinhos para cá, o asfalto chega frio e aí a qualidade cai. Então a nossa possibilidade, a possibilidade ótima é fazer com a usina local, e ela não roda realmente todo dia, 2 vezes por semana no máximo. Eu convido o vereador Adriano Ramos a assumir a reunião aqui, vice-presidente da casa. Bom dia a todos. Bom dia a todos, Sérgio, todos aqueles que estão aqui, o nosso secretário de Obras, Juarez Amades, diretor-presidente da Cagepar, o Mário Miller e demais pessoas aqui presentes. Eu gostaria primeiro de saber o seguinte, já que estamos falando de atraso de obras, Valadares, quanto falta ainda para terminar o 100%? E a questão também da recomposição. Eu gostaria de saber se tem algum cronograma nesse sentido, Sérgio, que você pudesse nos responder. Vereadora, isso também é um outro ponto que a Cagepar nos cobra bastante. A gente tem até um alinhamento em outras reuniões. A gente deve estar entrando com uma equipe para repor o passivo anterior, porque quando foi feita a obra até o final do ano passado, realmente ficou alguns pontos aí de passivo, então a gente está entrando com uma equipe especializada para tapar buraco, trocar alguns pontos de lajota que não ficaram adequadamente à instalação, etc. Então a gente vai ter uma equipe de 8 pessoas dentro do bairro, trabalhando nos próximos 2 meses para acertar esse passado. O que falta fazer? A gente está tentando há cerca de 1 ano conseguir uma liberação do terreno para a instalação da ET Valadares. Está faltando um EIV, que é um estudo de impacto de vizinhança, que está tramitando na prefeitura já há um grande tempo. E após a liberação dela, ainda será feito 3 quilômetros de redes de recalque de esgoto. Então, quando tiver a liberação do terreno, vai ser iniciada a construção da estação de tratamento, 17 elevatórias nas pontas de rede e mais 3 quilômetros de recalque. Tá, tenho conhecimento dessa tramitação, porque já a semana passada conversei inclusive com a Aline do urbanismo, justamente Isso. sobre a questão da liberação, né, que o Mário Miller anda muito atrás da Débora lá Ramos por conta disso. Então, mas eu queria saber os trechos que não foram terminados, por exemplo, fora, tirando a construção da ET, que a gente sabe que
que está dependendo dessa autorização, mas os 100% de toda a rede ainda não foi completada? Ela está em cerca de 97%, vereadora. Tem alguns becos que não conseguiu entrar máquina, então a gente ainda não executou. São alguns trechos que vai ter que ser feito na mão, cavado manualmente. Mas grande parte da porque rede inclusive foi feita, tem sim. rua principal, em frente ao complexo esportivo, que tem um trecho de mais ou menos 50 metros, que é uma rua que eu não entendi por que não terminaram. É por isso, quer dizer, esse é um exemplo que eu estou te dando, né? Mas, na verdade, vamos saber quantos mais, né? Por isso que eu perguntei o quanto ainda faltava nesse sentido. Tá, eu vou verificar esse ponto específico. Estou anotando, vereadora, e aí eu te respondo oficialmente. E uma outra pergunta é a seguinte: essas quebras que se faz no asfalto, que se retira os bloquetes, por exemplo, no Valadares, é a própria CAB que faz a responsabilidade, é dela repor essa pavimentação, esse bloquete, ou é da prefeitura? Responsabilidade da CAB. Da CAB, né? Da Então, CAB. tá bom. Obrigada, então já me respondeu. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população que está acompanhando esta reunião através da internet também. Gostaria de saber, não sei se vossas senhorias tomaram conhecimento de um episódio que aconteceu por ocasião da semana do Dia das Mães, em que houve uma escola, e agora não me recordo o bairro, acho que é de Vinéia. Houve a escola, e aí o grande ponto, né, da falta de interação, de comunicação, talvez num primeiro momento entre os próprios órgãos responsáveis e depois com a comunidade onde a obra vai ser desenvolvida. Nós recebemos justamente a denúncia da diretora de que o acesso à escola, justamente num dia em que havia um evento, uma programação especial do Dia das Mães, a escola foi surpreendida, a população daquela rua foi surpreendida com uma obra de reposição de pavimentação, ou melhor dizendo, com a abertura das valas, e com a interrupção do fornecimento de água naquele dia. Aliás, ficou mais de 24 horas. A escola ficou sem água, é de se imaginar todo o transtorno ocasionado para uma escola, né, uma escola de ensino infantil. E no dia seguinte, ela foi novamente surpreendida com a quebra do seu passeio, da sua calçada, e foi ali interpelar o funcionário da empreiteira, possivelmente. E aí, o absurdo maior de que este funcionário teria mandado esta senhora, a diretora da escola, ir às fezes, que se ela tivesse alguma reclamação, que fosse até o delegado, fosse até o prefeito, porque ele iria fazer aquele serviço, e ponto final. Então, não obstante a falta de comunicação, a falta de respeito com aquelas pessoas, a falta de respeito com os pais, com os alunos, ainda o despreparo de um funcionário de uma empresa que está ali representando a própria CAB, a própria instituição, a própria empresa. Então, gostaria de saber, nesse primeiro momento, se vossas senhorias tomaram conhecimento deste episódio e se foi tomada alguma providência em relação a isto. Vereador, assim, primeiramente, toda obra que a gente entra no bairro, a gente se reúne com todas as lideranças comunitárias. Normalmente a gente faz uma espécie de uma audiência pública, mas não é oficial, mas a gente se reúne com toda a comunidade, explica sobre a obra, e normalmente é feito na escola do bairro. Então eu acredito que a diretora deveria estar sabendo da intervenção, porque a gente gasta mais de R$50 mil de comunicação e mídia por mês alertando esse tipo de coisa. Pode abrir qualquer jornal aí da cidade, está falando necessariamente dos trechos de obra. Outro ponto importante: por mais que a gente treine o colaborador da frente de trabalho sendo um subempreiteiro, ele tem as deficiências dele, ele tem o grau de instrução dele, etc. Por isso a gente deixa o canal aberto da CAB Águas de Paranaguá, que é o nosso 0800. Então, se teve algum desencontro de informação, a instrução da CAB Águas de Paranaguá é ligar no nosso 0800, porque aí a gente dá o atendimento exclusivo e personalizado para a pessoa.
O senhor não é a primeira pessoa que reclama do atendimento de algum funcionário de frente de trabalho. Já tive outros vereadores que falaram sobre esse assunto. Eu só posso pedir desculpa em nome da empresa e dizer que o 0800 está aberto e a gente vai dar a melhor tratativa possível a qualquer cliente, em especial escola. Eu acho que nunca deixamos de atender nenhuma escola e sempre atendemos da melhor forma possível. Então eu só posso pedir desculpa sobre esse entrevero. Nesse episódio em especial, realmente ela não foi informada e eu acredito que deveria ser informada justamente por envolver o atendimento de crianças. E com relação ao atendimento telefônico, assim que suspenso, né, logo no início dessas obras, ela entrou em contato com o 0800 e não obteve resposta. Ligou por 3 ocasiões para saber pelo menos o retorno do abastecimento de água e não teve o retorno. Essa também era uma das razões da indignação desta senhora. O vereador, desculpa interromper, o abastecimento de água. No Dia das Mães eu estava aqui em Paranaguá com a minha família e a gente não teve nenhum problema de abastecimento. O que pode ter acontecido pode ter sido algum problema localizado no ramal da escola. Eu vou verificar e te dou o retorno do senhor. As interrupções de água que a gente teve foi no final de semana antes do Dia das Mães, que teve uma manutenção grande na frente do Aeroclube. Então realmente no domingo teve falta d'água, então uma interrupção programada, e nesse domingo, devido às chuvas, a gente teve 2 horas de interrupção de água no domingo também. Mas no domingo do Dia das Mães não teve nenhum problema de abastecimento generalizado. Foi durante a semana, acho que foi na quarta ou na quinta-feira. E houve o problema e coincidiu justamente com o início das operações. Mas essa é uma questão realmente que Vossa Senhoria está dizendo que está tomando as providências. E a gente espera realmente que esse tipo de fato lamentável não torne a ocorrer. Uma outra dúvida é com relação às obras ali na Rua Paris, que há uma situação diferenciada, Rua Paris no Parque Agari. Ali a população, juntamente com o apoio de alguns empresários, havia feito o assentamento de uma rede coletora de esgotos, né, para atendimento daquelas famílias ali instaladas. A minha pergunta é se já estava sendo feita a cobrança de esgotamento sanitário, da taxa de esgotamento ali para aqueles moradores. E ainda que não tenha sido feito, vai ser feito algum tipo de compensação pelo investimento que fizeram ali anteriormente? Uma vez que, penso eu, a partir de agora vão ter que começar a pagar por esse serviço. Vereador, sobre a cobrança específica, eu preciso constar no meu programa comercial. Não sei se no Parque Agari especificamente eu tenho taxa de cobrança de coleta de esgoto, tá? Eu acredito que não, mas eu não posso te dar certeza. Eu sei que a gente tem no Samambaia e tem no Nilson Neves. No Parque Agari eu não tenho certeza. Sobre compensação de investimento antecipado, não tem nada previsto. Para finalizar, a gente tem percebido onde há aquelas obras de reposição ou de asfaltamento através do BID, a qualidade do asfalto realmente espetacular, né? E depois, quando há necessidade de fazer ali a quebra do asfalto, a reposição não é no mesmo padrão. Eu queria saber se existe a possibilidade de fazer essa reposição no mesmo padrão e quem é que está arcando efetivamente com este custo. Se esse custo está retornando para o município ou por via transversa para os próprios contribuintes ou se a CAB que está arcando. Qualidade da reposição, se tem como equiparar a qualidade do material do BID e quem é que estaria arcando com essa despesa. Vereador, a gente tem... Não é qualidade do material. O material comprado pela CAB Águas de Paranaguá é o mesmo que foi aplicado na fase do BID, asfalto usinado a quente. O que às vezes acontece é uma questão de compactação, como, por exemplo, a Bento Munhoz da Rocha. Ela é uma rua que você tem um fluxo de veículo durante, sei lá, centenas de anos, ela está consolidada. Quando você abre a vala, a compactação, por melhor que seja, não acaba ficando na qualidade que estava na antiga. Então ela acaba selando, cedendo um pouco no local onde foi executada a vala. O que
ficou combinado com a prefeitura, que ficou combinado com a Cagepar, é que qualquer transtorno, qualquer deformação que houver, a CAB vai retornar no lugar, vai refazer a obra, e esse tipo de custo não é repassado de forma alguma ao município. Valor de custo de obra não é reequilibrado segundo o nosso contrato depois do 14º termo aditivo. O custo da obra é todo por conta da CAB. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria perguntar, na verdade, assim, só entender o seguinte, que já há pouco eu perguntei e que, de certa forma, tem sido a demanda nesta casa, né, que é justamente essa abertura, e esse tem sido o grande problema da comunidade, é a abertura da via que se coloca o cano de esgoto, né, para tratamento do esgoto, e que ele fica aberto. A grande queixa nessa casa tem sido levantada nesse assunto, nesse quesito. O que eu queria entender, então, e já praticamente entendi, assim, que existe um prazo para a empresa CAB fazer essa pavimentação, mas que esta pavimentação, para ser feita, ser realizada, a contento, sem possível sequela, né, futura sequela, que seria o abaulamento da própria via, ela tem que demorar uma média de 10 dias, né, porque ela tem que ser compactada, né, e consecutivamente haver a pavimentação asfáltica, né? Então, assim, eu só penso que esta reunião, no meu entendimento, eu só vim aqui para que de fato fosse apregoado e confirmado, assim, que de fato a empresa, seu Sérgio, vá, assim, de fato, em definitivo, agora cumprir esse prazo, né, de até 15 dias, para que se faça de fato isso, porque senão a gente vai ficar numa peleja eterna aqui nesta casa, nesse encaminhamento, e que todos os vereadores de fato trazem o conflito que existe de cada comunidade que participa ou que tem o conhecimento. Então, assim, só para que isso não venha a acontecer frequentemente, até porque também para a gente é um desgaste esse encaminhamento que a gente está tendo nesse momento. Então eu queria só que o senhor confirmasse de fato essa sua palavra, né, para que a gente definitivamente resolva isso. Vereador Jacizinho, fica aqui a palavra da CAB Águas de Paranaguá, que a gente vai retroagir todo esse passivo que ficou, esse atraso de repavimentação até o final do mês, e a gente vai recompor, salvo algumas exceções específicas, mas a grande maioria a gente vai recompor em 15 dias. Com relação à qualidade, a gente executa a compactação conforme norma, etc., mas existem alguns pontos que isso acaba não funcionando como deveria funcionar no papel. E nos lugares que houverem os problemas, a gente vai retornar e vai refazer a custo da CAB o mais prontamente possível. Eu queria, senhor presidente, ainda para terminar, continuar só com uma outra indagação, que é a seguinte: me parece que eu tenho observado, ao menos, e esta casa me parece que também tem observado, nesses reclames, quando há as reuniões, as sessões nessa casa, de que parece que a Cagepar, ela não está trazendo a esta casa, ou encaminhou ainda uma informação concreta à sociedade paranaguara, de que as pessoas não devem mais procurar a CAB para reclamar, que essas pessoas, cidadãs de Paranaguá, têm que reclamar a Cagepar, porque agora ela é, em definitivo, o órgão fiscalizador da empresa subconcessionária em Paranaguá. Ou seja, então, eu acho que falta a Cagepar, seu Cláudio, com todo respeito, assim,
de informar definitivamente que esta casa tenha esse conhecimento, que quando for para inquirir alguém, não só não inquira mais a subconcessionária, mas somente a concessionária, porque o município a ela declinou que ela seria a fiscal do serviço. Então, e esta casa, inclusive, corroborou com esse encaminhamento. Se a Caixa Para não estiver a contento fazendo esse tipo de trabalho, então que se indique uma outra, até se viabilize uma outra instituição a fazer o cumprimento da fiscalização, se é o que não está acontecendo neste instante. Por isso que esse reclame está acontecendo hoje aqui, tá? E dias após dias, nas sessões que nós temos aqui, infelizmente, nós temos reclames, e esses reclames, nós temos um colega aqui, o Valdir Leite, o nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, que, por deveras, ele não aguenta mais falar sobre essa questão aqui na casa, infelizmente. Mas é um reclame que o vereador, infelizmente, traz, e, infelizmente, por conta de uma fiscalização não a contento, infelizmente, da Cagepar. Do outro ponto de vista, eu também queria colocar que de fato, a vereadora Sandra comentou agora há pouco sobre a Ilha dos Valadares, e eu espero, assim, que, de fato, acabe em breve, e a Cagepar atenta a essa questão do prazo de se fazer essas elevatórias do Valadares, e se precisar, e até eu fico me colocando à disposição, como esta casa tem feito, de se colocar à disposição de ir falar com o prefeito para, em breve, dar fim às elevatórias que o Valadares necessita fazer, porque a comunidade já está usando o encanamento do esgoto sem ele estar ligado definitivamente numa central. E isto vai ser um problema sério depois para a empresa resolver. Então, eu gostaria que os senhores, especialmente o seu Cláudio, nos traga esse assunto, e precisamos falar com o prefeito para adiantar esse assunto, para a gente resolver logo, porque a gente não pode mais ficar pendengando com esse problema em nossa cidade. Não é o vereador que fala, é o reclame da comunidade, e todo vereador traz o reclame da população. Conversando com a vereadora Sandra e a vereadora Sandra Dorinho, qual é a possibilidade da Cagepar mandar à casa, semanalmente, a partir de agora, o que foi feito de conserto e o que vai ser feito, o que está programado? Um relatório semanal, é possível a Cagepar enviar para a Câmara de Vereadores? Com certeza, prezado vereador, e até fazendo uma conotação ao vereador aqui do meu lado, a Cagepar cumpre o seu papel de fiscalizadora. Só que dentro do papel de fiscalizadora, ela... Vossa Excelência está respondendo para mim ou para o vereador Jaci? Para o senhor, nobre vereador, eu já respondi. É possível. A partir de quando? A partir do momento que o senhor quiser. Então, toda quinta-feira, Vossa Excelência está se comprometido a entregar a casa o relatório? Sem problema nenhum. Qual o bairro que foi aberto e qual Sem o bairro vai ser nenhum. aberto em 15 dias, é isso? Sem problema nenhum. Presidente, então está na ata da casa. Toda quinta-feira, a Cagepar manda para casa o que foi feito de conserto e a programação futura. Após responder o vereador Jaci, eu também quero continuar indagando. Só complementando ao nobre vereador, sem problema nenhum, inclusive qualquer vereador aqui dentro está convidado aí na Cagepar, que são muitos detalhes de fiscalização. A gente não só fiscaliza a parte de obra, tem a parte institucional, tem a parte fiscal, tem a parte de qualidade de água, de esgoto, enfim, estão convidados a qualquer momento chegar na Cagepar e ver qual é o trabalho que está sendo realizado. Complementando o que eu gostaria de falar, o papel de fiscalizador, ele tem um limite legal. Eu hoje não posso notificar, não posso multar, eu ainda tenho essas limitações que cabe ao poder concedente. Então, só para... Agora, quanto ao papel de fiscalizador, eu entendo que a Cagepar, no último ano, pelo menos, nunca fiscalizou tanto essa CAB como
está sendo fiscalizado. Toda a parte documental, gostaria que o senhor fosse visitar a CAGEPAR, todos os relatórios que são entregues, formalizados, pedindo conserto, pedindo as não conformidades. A CAB está presente aqui, pode testemunhar o quanto nós, entre aspas, cutucamos a CAB. Pode ter certeza disso. E a casa, novamente, a casa está aberta para o senhor verificar o que é feito. Então, já está acertado nessa reunião que as ruas que estão danificadas até o final de junho zera tudo. É isso? Os que estão atrasados vão ser zerados, mas no final do mês eu vou ter os 15 dias anteriores, né? Claro. Vereador, complementando a colocação do presidente Cláudio, a gente tem uma programação fixa dos próximos 30 dias. Então, provavelmente o Cláudio vai encaminhar para você, só que se tiver alguma interferência, como por exemplo outra obra, por exemplo, entrou o asfalto do BID, tem que fazer primeiro aquela rua, etc. Então, a nossa programação é de 30 dias, mas pode haver algumas alterações ao longo. Tá? Mas aí se comunica, né? As obras que são feitas pela CAB ou pela terceirizada, elas têm autorização da CAGEPAR? Tem. Todas? Todas. Então fica mais fácil a fiscalização, né? Então as novas ruas a serem retalhadas de 7 a 15 dias, é isso? 15 dias. Tá ótimo. Bom, a Secretaria de Obras vai acompanhar o serviço e a qualidade, é isso? Relatório semanal toda quinta aqui na casa, pelo Cláudio. O último assunto é diretamente a CAB e ao secretário de Obras. Nesse exato momento que nós estamos discutindo aqui essa buraqueira na cidade, a lamaceira, está iniciando uma manifestação pelos moradores agora, nesse exato momento, no bairro da Costeira. A CAB iniciou lá um trabalho de uma estação de tratamento de esgoto, que é importante para toda a região. Eu sou morador do bairro, acredito que é importante o esgoto tratado. Essa manifestação se deu em virtude que deu uma maré, choveu muito nos últimos dias, claro, e lamentavelmente muitas casas foram invadidas por água, mas se fosse só água, dava um jeito. Água com sujeira, água com fezes na casa dos moradores. E aí eu pergunto, antes de começar a reunião, eu perguntei em off para os representantes ali, disse que não tem nada a fazer. Gostaria, já que nós estamos numa reunião pública, gravada até, não existe nada a ser feito, uma solução imediata nesse momento? Então, vereador, primeiro eu queria ressaltar a quantidade da chuva, como você falou, são 70 cidades em estado de emergência no estado do Paraná, choveu mais de 100 milímetros de 300, segundo Juarez, eu não tenho, mas eu tenho um dado que ia ser mais de 100 no sábado, então realmente ele coincidiu com uma maré alta que impede a vazão do Córrego do Chumbo. E no Córrego do Chumbo, infelizmente a gente tem a tramitação de esgoto doméstico dentro dele. O que eu posso garantir para o senhor, vereador, que o alagamento do bairro não foi causado pela obra. Por quê? A gente interrompeu o canal do Chumbo, realmente, a gente fez uma obra, uma ensecadeira nele e interrompeu. Só que na lateral dele, o senhor pode olhar a rua, a gente cavou e fez um canal do mesmo diâmetro paralelo. Então, se tivesse chovido e a obra não estivesse ali, muito provavelmente ia ter alagado também o local, de qualquer forma. Não, mas já interrompendo você, já existiu maré de lua. E ali nós visitamos semana passada. Isso. Aquele canal do Chumbo ali. Quando dá maré de lua ali, realmente invade parte da rua. Isso. Mas não com sujeira. Entrava água. A sujeira é em virtude da obra que está sendo feita lá. Então, de forma muito rápida, o que pode ser feito? Porque estão lá os moradores queimando pneu, chamando a imprensa, e cai aqui na Câmara. O vereador Jaci falou muito bem, os reclames caem na Câmara Municipal. Todos, não só da CAB, todos os problemas da cidade
cai na Câmara. Com certeza. Então, a Cagepar pode até estar fiscalizando, que eu acredito que esteja, mas é aqui, terça e quinta, que a população vem. É aqui. Quando muitas vezes o vereador é limitado. Então, tem essa manifestação da Costeira agora, me ligando aqui, Costeira. Tem a manifestação da Costeira, ele chama quem? O vereador. Então não adianta eu chegar lá agora, daqui a pouco vou sair aqui, vou para lá e falar, olha, foi a chuva. Entendeu? O que pode ser feito? Um representante de vocês ir até lá, conversar com os moradores, que, Sérgio, você vai me desculpar, chegar lá agora sem uma solução, o povo, o que o povo precisa? O povo é carente de satisfação, às vezes. Olha, realmente, vamos desculpar, choveu, mas estamos fazendo isso. O que pode ser feito? O vereador está com total razão. O que pode ser, assim, ressaltando que a condição do córrego do Chumbo não foi alterada em nada. Então, essa tragédia iria ocorrer de qualquer forma. A solução que a CAB passa a dar a partir de, eu acho que entre hoje e amanhã, é que a gente vai estar colocando em funcionamento a estação elevatória de esgoto da ET Costeira. Então, a partir de amanhã, a ET começa a entrar em funcionamento. Estava programado para sábado, mas aconteceu essa catástrofe aí. Então, acredito entre hoje, no final do dia e amanhã, a estação de tratamento de esgoto ela deve estar funcionando e começando a tratar o esgoto dentro da ET. Isso vai melhorar a qualidade do córrego no local. Se for um problema de maré de lua, onde não deixa o esgoto sair, onde não deixava o esgoto sair para o mar, a gente já vai estar tratando esse esgoto. Agora, se for uma chuva torrencial, que não aconteceu aí, de 300 milímetros, infelizmente o canal não está dimensionado para isso. Eu sugiro que a Cagepar ou alguém de vocês possa ir lá no bairro, dar uma satisfação para o povo, que tá feia. Eu me comprometo em ir lá agora, vereador. Tá feio, tá complicada a situação no bairro da Costeira. Saindo daqui, eu me comprometo em ir lá. Vereador. Da sessão, bom dia aos demais presentes. Vou falar diretamente com o Sérgio Bovo. Essa rede central que corta bem no centro da rua, ela é para ligar as residências. Nesse momento já está sendo feita essa rede central e as ramificações para frente de cada casa, né? Ou apenas a central e depois no segundo momento haverá a ramificação. Porque em alguns lugares eu observei que tem apenas no meio da rua. Eu gostaria de saber se já está sendo feita essa ramificação nesse momento. Vereador Márcio, sim, existem locais com rede mais ramal, que são as ramificações, e existem locais que estão sendo feitos somente a rede. Explico por quê. Em toda a Bacia 10, que é Vila Marinho e Jardim Iguaçu, foram feitos redes e ligações. Em Valadares foi feito rede e ligação. Parte da Bacia Cominese, Bacia 7, que é Cominese, que é Esperança, Vale do Sol, foi feito rede ramal. Só que a gente está sofrendo muito com a ligação irregular na rede. Então, o morador ele tem o ramal disponível na frente da casa dele, só que como a gente não tem a estação de tratamento de esgoto e as elevatórias, teoricamente ele não poderia estar ligando. E muitos moradores vão lá e ligam irregularmente na rede existente. Então, a gente optou por não executar mais os ramais, somente a rede central, e quando tiver a liberação das elevatórias e da ET, a gente vai voltar e fazer os ramais. Então nós vamos ter outra quebradeira. Intervenção nas residências ia ter de qualquer forma, vereador, porque o ramal ele está em espera na porta da casa do cliente. Então falta ainda uma interligação entre o ramal e a rede existente. Não, o que eu digo é assim, você faz
A rede central. Puxa as ramificações até a calçada. Isso. Depois você só vai quebrar a calçada. Se você fizer o centro e depois for fazer as ramificações do meio da rua até a calçada, nós vamos quebrar novamente os asfaltos e possivelmente nós estaremos aqui novamente tratando desse assunto. Asfalto não, vereador. Asfalto a gente está fazendo rede ramal. Ah, então tá. Terra a gente está fazendo só rede central. Não, então tá legal. Tá. É que estava pensando que onde havia asfalto, também vocês deixariam para fazer, num segundo momento, a ramificação. Não, Isso me preocuparia, porque daí nós teríamos um retrabalho e aí seria bastante complicado. Então, mas mesmo se em algum lugar aconteceu isso, fica meu aconselhamento que a CAGEPAR fiscalize para que isso não aconteça dessa forma, para que evitemos mais um retrabalho e que nós possamos estar aqui novamente conversando sobre um assunto que já foi debatido anteriormente. Porque certamente o morador que está reclamando hoje, porque abriram no centro da rua e fica esses 15 dias esperando a compactação, esperando o novo asfalto, ele já está reclamando. Aí daqui 6 meses, 1 ano, vai lá e quebra a ramificação novamente. Ele vai chiar novamente. E com toda razão. E aí fica um remendo, né? Fica um Frankenstein aquele asfalto, porque remendo de todo tipo de qualidade, etc. Outra questão. Esse já é pro Sérgio. Não, aliás, pro Sérgio Bovo ainda. Qual é a empresa responsável pelo asfaltamento hoje? Vocês variam ou vai ser essa mesma empresa que faz o asfalto, ela vai ficar até o fim de todo o trabalho? A gente hoje trabalha com 3 subempreiteiras, tá? Você pode falar o nome? Posso. Por favor. Nato Empreendimentos, Ingevita Engenharia e Saneter. Saneter. É Saneter Cosan. Não, mas e quem faz o asfalto? É o próprio empreiteiro. Ah, eles contratam a BRF, geralmente? Eles têm... O material eu tenho certeza que é da BRF, porque só tem a possibilidade técnica deles. Mas se é a BRF que aplica ou não, eu já não sei, é do subempreiteiro. Justo. Aí eu quero agora só pedir a CAGEPAR, que eu não quero ser... Pode falar, Sérgio, por favor. Só complementar a última pergunta, desculpa. Eu fui cobrado bastante pela CAGEPAR para eu tomar algumas soluções em relação ao asfalto, que nem você falou, Márcio, de abrir, não abrir o ramal. Então, isso foi uma cobrança da CAGEPAR para a gente, fazer rede ramal em lugar que já tivesse asfalto. Em alguns bairros que tem a possibilidade de passar o esgoto pela calçada, a gente está estudando essas possibilidades, que é o caso do Santos Dumont, que tem calçadas largas, então a gente vai tentar uma solução que, em vez de cortar na rua, cortar na calçada. E, por exemplo, os locais do BID a gente está fazendo com antecedência. Juarez e CAGEPAR acaba passando para a gente a programação do BID e a gente está entrando com essa rede antes para evitar esses problemas de asfalto. Por exemplo, se eu olhar Bento Munhoz da Rocha, lá na frente, perto da PR, a gente fez muita obra esse mês, porque a gente sabe que o asfalto do BID vai entrar na sequência. Qual região? Bento Munhoz da Rocha. Ah, certo, lá para Parque Agar. Toda aquela frente. Tá, mas aí o que eu digo, você vai fazer, vamos dizer, você vai abrir a rede do lado direito, certo? Isso. E para você ligar as casas do lado esquerdo, você vai passar pelo meio da rua? Como é que faz essa ligação? Da calçada, o senhor disse? Isso. Não, é uma de cada lado. Uma rede para cada uma lado. De cada lado. Fica mais. Então tá. Então agora eu posso passar pro Cláudio. Seu Cláudio. O seguinte, sabendo agora o nome das empresas, que Vossa Senhoria já deve saber também, que deixasse lá na CAGEPAR quem está fazendo em cada região da cidade, para que no futuro, quando houver reclamações por um asfalto de má qualidade, ou que tenha afundado, ou que tenha saído com as chuvas, porque isso acontece, a gente sabe. Está aqui o secretário de obras que sabe como é que funciona o bendito do asfalto. Conforme ele for feito de forma porosa, ele pode em meses não existir mais e voltar a ser buraco. Porque se ficar... foi o A, foi o B, ou foi o C, vai ficar um jogo de empurra. Então seria bom na fiscalização que vocês forem fazer, não, no bairro Porto Seguro foi o Nato, no bairro X foi o Ingevita, no bairro Y foi o Saneter, né? Para que nós pudéssemos cobrar daquele, porque deve ter uma garantia.
eu penso, de um mínimo de tempo, esse serviço realizado. Então, gostaria que, eu não sou aqui, não quero ensinar o padre a rezar a missa, mas só para deixar registrado, para que nós possamos, no futuro, fazer esse acompanhamento, até para facilitar a Secretaria de Obras, a quem tem que cobrar de direito um trabalho que, porventura, venha a ser mal feito, que nós esperamos que não o seja. Outra questão, quando nós fizemos aqui a SEI, uma das recomendações era para que a CAGEPAR organizasse a ouvidoria. Eu sei que possivelmente uma ouvidoria, nesse momento, demanda a criação de cargo, e nós sabemos que está passando por esse processo do Plano Municipal de Saneamento, da agência reguladora, então está meio conturbado. Mas, enquanto não sai essa ouvidoria, que se criasse um setor de reclamações dentro da CAGEPAR e com um telefone, um número específico para isso, designar um servidor ou contratar estagiários, alguma questão assim. E o que acontece? Hoje a gente vê na cidade, a CAGEPAR ela não existe mais. Infelizmente, a população não sabe mais que a CAGEPAR existe. Porque faz 15, 16 anos, eu, como conhecia a CAGEPAR, utilizei a água da CAGEPAR, mas, com o tempo, quem nasceu há 20 anos atrás, 25 anos atrás, nem sabe o que é CAGEPAR. Às vezes eu falo que é CAGEPAR que fiscaliza águas de Paranaguá, as pessoas, o que é CAGEPAR? Não sabe o que é CAGEPAR. Então está faltando até um marketing da CAGEPAR. Então, uma sugestão bem boba, até parece boba, mas é questão de marketing. Fazer alguns cavaletes da CAGEPAR e em todas as obras da Águas de Paranaguá colocar lá: CAGEPAR está presente fiscalizando essa obra. Reclamações, ligue para o número tal. Não precisa muito. É 20, 30 cavaletes e distribuir em todas as obras da Águas de Paranaguá. CAGEPAR está presente nesta obra, fiscalizando reclamações pelo número tal. Eu acho que isso resolveria boa parte do número de reclamações que chegam para nós e acaba aqui criando muitas vezes um palanque desnecessário, até para nós mesmos, que a gente fica se degladiando, quando não é a esfera competente para resolver muitas questões que poderiam ser resolvidas automaticamente entre CAGEPAR e Águas de Paranaguá. Era o que eu tinha para contribuir. Obrigado, senhores. Mais algum vereador fez alguma pergunta? Vereador Delbar? Eu gostaria de pedir a vossas senhorias, na quinta-feira, eu apresentei um requerimento solicitando algumas das informações que estão sendo prestadas aqui. Eu solicitei através de um requerimento e que o plenário da casa houve por bem em rejeitar. Eu acho que uma coisa não prejudica a outra e eu gostaria de contar com a benevolência, com a compreensão e com a boa-fé de vossas senhorias e indagar se, por gentileza, basicamente são as mesmas informações que estão sendo prestadas aqui. Então, muito embora haja uma ata que possa ser firmada, haja um áudio, eu gostaria, se possível, de saber de vossas senhorias, se vossas senhorias poderiam responder por escrito essas indagações. São 4 perguntas que eu formulo no requerimento, eu estaria encaminhando diretamente do meu gabinete até as secretarias ou até o escritório de vossas senhorias. E eu gostaria de saber se vossas senhorias poderiam responder esses questionamentos formalmente por escrito, se seria possível. Essa é a penúltima pergunta minha. Pela parte da Câmara, o senhor sempre teve a porta aberta lá, pode encaminhar, por favor. Eu agradeço. E a última indagação, até porque esta sessão está sendo transmitida ao vivo, e tem parnanguaras que residem até em outros municípios, mas que têm familiares aqui e estão preocupados. Até inclusive com relação à transparência, muito se comenta a respeito de algumas coisas, e quando se falou a questão das empreiteiras ou subempreiteiras, gostaria de saber se também, num segundo momento, se poderia, eu sei que até foge um pouquinho do foco desta reunião, mas se os nomes dos proprietários dessas empreiteiras ou subempreiteiras, se vossas senhorias poderiam estar informando também oportunamente para esta Casa Legislativa, para dar mais transparência e dar a resposta. Eu estou tendo aqui uma interação no perfil da rede social, estão querendo saber quem são os proprietários dessas empreiteiras, se é possível obter essa informação. Com certeza, nobre vereador. O senhor pode encaminhar junto com o ofício solicitando os nomes, mas são todos os proprietários idôneos aí. Nato é o maior empreiteiro do litoral do
do estado do Paraná, trabalha com Sanepar, Engevita, trabalha com Sabesp, Saneter de Santa Catarina, trabalha com um monte de cidades, são todos idôneos, e inclusive acho que a gente, se no ponto de vista faltou com transparência, não era a nossa intenção, porque a gente tenta ser o mais claro possível sempre. Eu agradeço, senhor presidente, estou satisfeito. Senhor presidente, podia dar uma complementada ali no vereador Márcio Costa? Pois não, fique à vontade. Primeiro, vereador Márcio, as suas sugestões vieram a calhar quanto ao marketing da Cagepar. A gente só não faz no momento porque está tramitando, inclusive nessa casa, uma mensagem para ser aprovada onde possibilitará a Cagepar se tornar um ente regulador. E como ente regulador, até previsto em lei, eu vou ter que ter um call center, um 0800, formatado, tá? E funcionando. Informalmente, hoje, eu tenho um setor de atendimento improvisado, onde a CAB recebe as reclamações feitas diretamente na Cagepar e eu encaminho para a CAB e faço um acompanhamento especial, vamos dizer assim. Porque se eu divulgar isso hoje, nobre vereador, eu não tenho a estrutura adequada para atender eventual demanda. Tá? Então eu preciso me estruturar primeiro para eu poder absorver toda essa demanda. Eu vou ter que ter um 0800 muito bem estruturado. Talvez se fosse hoje, por exemplo, com todas essas N reclamações e situações em campo, principalmente ocasionadas por obras, eu não teria como atender e bem. E a estratégia do marketing da Cagepar, ela vai à tona, vai à mídia, no momento em que esta mensagem, se Deus quiser, for aprovada com a maior celeridade. Mas se não for aprovada, ficar na casa 1 ano, 2? Veja só, a Cagepar, ela é um órgão... Tem que trabalhar, estudar outra forma, né? Não podemos trabalhar na expectativa. Com certeza, mas mas a arma que eu tenho, eu também tenho limitações de custo. Até tudo eu trabalho em cima de orçamento, eu não posso gastar o que eu não tenho. E hoje o meu orçamento, ele basicamente empata com o meu custo fixo. Então qualquer projeto, qualquer demanda nova, eu acho que na máquina pública é assim, você gasta se você tiver orçamento. E o orçamento não paga dívida, tem que ter a receita. Então, partindo desse princípio, eu agradeço a sua ideia, ela será implementada, nós estamos pensando nisso. Eu não vejo a hora de soltar na mídia para a população o canal que ela tem de reclamações. Agora, eu quero ter um canal de reclamações, mas eu quero ter propostas de soluções. Também não adianta só absorver reclamações. Recebi a reclamação, mas e daí? Certo? Mas o programa de saneamento do município, ele justamente exige que o órgão regulador do município, indicado pelo município, seja aprovado. Então, eu acho que isso vai, de fato, em breve estar na casa para ser votado. Já deveria ser votado. Complementando o questionamento do vereador Márcio, a Cagepar, ela tem o contato ela sabe qual empreiteira está fazendo cada frente de obra, mas independente, a assistência técnica é obrigação da CAB, vereador. Se der um problema daqui a pouco, eu não vou cobrar ele tem que cobrar de mim. Como eu vou fazer para me virar, aí é outro, tá? Mas as ideias com certeza serão aproveitadas. Bem, agora sou eu. Bom dia, Sérgio. Bom dia, seu Cláudio. Bom dia, seu Juarez Amates, seu Mário Miller e demais presentes aqui nessa reunião importante, porque a gente que está correndo os bairros aí, não é fácil, diversas reclamações, secretário de obras também sofre bastante, né, secretário? São os 17, né? Os 17 vereadores cobrando, porque não é moleza.
Só para reforçar a resposta do vereador, a pergunta do vereador Márcio Costa, quanto a Nato, Engivita e Sanitaire, então elas fazem o serviço de ligação e depois elas têm que fazer a recomposição do asfalto, é isso? Quem abre, fecha? Isso, quem abre, fecha. Tá. Só Pode. corrigindo, não é Sanetaire, é Ecosan, tá? A Sanetaire é acionista da Ecosan. Márcio Costa, o Sérgio Boa fez uma correção, não é Sanitaire, é Ecosan. A Sanitaire, ela é acionista. Acionista da Ecosan. 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 Com Z ou com S? Com S. De ecosaneamento. Ah, tá. Obrigado. Sérgio, as perguntas são todas direcionadas para você. Recentemente, na rua Renato Leone, no Parque São João, tiveram alguns funcionários da CAB e foram mexer nessa rua, onde tem uma dificuldade tremenda ali, porque a água acaba entrando nas casas dos moradores, né, seu Juarez? E a CAB mexeu, sinalizou ali com uma fita, sei lá o que é, foi embora e depois os moradores começaram a reclamar, e a CAB falou, não, aquilo ali é da prefeitura, a responsabilidade é da prefeitura, só que acabou, na mexida, acabou entupindo ali algumas manilhas e gerou um caos ali tremendo para os moradores. Aí, através da Secretaria de Obras, nós conseguimos, o Dirceu e sua equipe, e já foi resolvida a situação. Então, só para deixar pontuado, para que você anote, Qual rua? Rua Renato Leone, passando a chácara do Sindicato dos Arrumadores, a primeira à direita, bem naquela rua ali, uma rua de areia, e onde a CAB foi, mexeu, deixou pior do que estava, depois avisou que a responsabilidade não era da CAB, foi embora, não apareceu mais, e daí a prefeitura teve que realizar o trabalho, foi um pedido que eu fiz para o secretário Juarez Amates. O serviço ainda não terminou por conta das chuvas, é claro, vai ser terminado, mas o que foi feito um serviço muito bom, e já pelo menos a água das casas já conseguiu ser retirada por conta do trabalho da prefeitura. Eu sei qual caso específico é esse, vereador. Eu tive lá com o secretário de Meio Ambiente, Ricardo. É uma rua onde a Secretaria de Obras estava fazendo algumas caixas pluviais na esquina, não é? Fez uma caixa, a solução foi fazer uma caixa, depois que nós levamos a equipe da prefeitura lá, foi feita uma caixa, e fazendo essa caixa e acertando umas manilhas que estavam entupidas e quebradas, aí a água das casas acabou saindo, mas eu só quero deixar registrado, para que você possa tomar providências, que a CAB foi e mexeu nessa rua, Renato Leone, descendo a sede, a chácara dos Sindicatos Arrumadores, a primeira à direita, foi e mexeu, não realizou o trabalho e gerou todo esse transtorno. Mas a prefeitura está terminando a obra. Mas o que foi feito já, pelo menos, já resolveu. Inclusive, na casa do morador, do Anderson, a água ficou parada por muito tempo e tinha muitos bichos lá. Eles chegaram a jogar cal e quiboa, porque eles estavam com medo, né? Questão da dengue, enfim, não sei, mas o medo deles era realmente, tinha muitos bichos, não, porque isso eu constatei. Mas só para deixar registrado aí, para você poder tomar providência. A terceira pergunta, Sérgio, depois de realizado o serviço de implantação de rede de esgoto, esses ramais, a qual você já falou aqui, a CAB, quanto tempo para ela poder iniciar o serviço de recuperação ali? A empresa, a empreiteira, né? Quanto tempo? Já respondeu, mas só para mim. 15 dias, né? Hoje, até 15? No máximo é 15? Não, hoje esse prazo foi estipulado numa reunião entre Cagepar, Prefeitura. Correto. Hoje a gente tem uma defasagem, tem pontos com 60 dias. Agora acho que não tem mais porque a gente está trabalhando. Não sei como é que ficou por causa da chuva. Mas a gente estava com bastante coisa atrasada. Tinha locais até com 60 dias. Mas o compromisso nosso até o final do mês é a gente estar trabalhando com 15 dias da abertura da vala. Do fechamento da vala. Depois do trabalho executado da rede dos ramais, 15 dias para iniciar a recuperação, é isso? Finalizar, né? Finalizada? Finalizar. Ótimo.
A gente está reduzindo o ritmo da obra também, a pedido da prefeitura. É para não gerar esse transtorno também, né? Claro. No Porto dos Padres, em frente à creche Regina, nós conversamos já sobre isso, secretário. Regina, Porto dos Padres, hein, Márcio Costa, me ajuda a lembrar? Domite. Obrigado. Regina Domite, ali. A CAB fez o serviço e a recomposição ali que foi feita, não sei qual empresa que fez ali o trabalho, não sei dizer se é a Nato, a Engivita ou é a Cosan. É a CAB. Foi a própria CAB? Não, a responsabilidade é minha. Não, eu sei, mas eu não sei qual das 3 empresas, né? Nato. Foi a Nato? Então eu gostaria que cobrasse da Nato e você pudesse me dar um retorno, Sérgio, porque para que fosse lá e na data que a Nato fosse verificar, eu pudesse estar presente, porque as reclamações ali eu não aguento mais. Serviço horrível, horroroso o serviço ali naquela rua. E é uma rua que eu tenho hábito de passar, porque é a direção da minha casa. Eu sempre estou passando por ruas diferentes, onde a CAB realizou o serviço, para ver como é que está a situação, mas o serviço ali foi horrível, horroroso o serviço feito ali. Então eu gostaria só que você pudesse marcar, não sei com quem da Nato, e me avisar para que nós pudéssemos ir juntos lá, verificar e poder tomar providências daí. Qual o nome da rua? Desculpa, vereador. Qual que é, Carvalho? Eu vim com ela aqui, não anotei. Porto dos Padres, na Regina Domide ali, em frente à Regina Domide. Não é José Cadilho. A Washington Luiz sai ali, depois faz um contorno e pega. É o Washington Luiz ali, né? É um trecho pequeno, muito pequeno. Isso. Ali é o Washington Luiz. Puxa, Washington então faz isso aqui, né? Obrigado, vereador. Tá registrado. Obrigado, senhor Carvalho. Então, Washington Luiz, aí gostaria que você só marcasse e me avisasse. Está registrado, vereador. Para estar junto lá, para a gente ver o que a gente pode fazer ali. É compromisso meu repavimentar. Tá. A penúltima pergunta. Ouro Fino, em que situação está o serviço de rede de esgoto no Ouro Fino? Ou que tipo de serviço foi feito? Que tipo de serviço vai ser feito ainda? Ouro Fino. Qual é a posição, em que altura do Ouro Fino? Todo o bairro Ouro Fino é que nem um bolo. Sabe aquele bolo que você vai mexendo e se você não bate bem ele vira uma farofa? Tá uma farofa. Até conversei com o secretário de obras, levei o prefeito 2 vezes no Ouro Fino. E o secretário falou, enquanto a CAB não terminar o trabalho, não tem como fazer o serviço da prefeitura. E tá uma farofa, tem ruas lá que o carro não consegue mais entrar. Todas essas ruas aí. Barbaridade, Leonel Brizola. E daí teria que implementar um trecho de 100 metros. Senão não conclui aquele trecho. Eu não sei por que parou ali. E a gente não pode adequar o pavimento. Está registrado, vereador. Com relação às ruas de terra, não sei se teve evolução, mas a gente conversou especificamente com o prefeito e ele falou que ia conversar com a CAGEPAR e com a Secretaria de Obras sobre a disponibilização de alguns equipamentos para tentar repassar as ruas de terra que não ficaram adequadamente recompostas. A gente sabe que grande parte das ruas já apresentavam problemas, não foram causados especificamente pela CAB, mas tem algumas que realmente as obras trouxeram alguns decréscimos na qualidade e a gente vai estar entrando aí com o equipamento. Tá. Mas você não sabe me dizer quantos % do trabalho foi realizado lá no Ouro Fino? De cabeça não, eu acho que já não? foi, o Ouro Fino já deve ter sido feito. Já está finalizado? Eu acho que sim. Eu acho que é porque não foi agora, a gente já está aqui no Faz Santos Dumont. Faz tempo. Então eu acho que já foi executado tudo, vereador. O que vai acontecer de repente algum trecho que pode ter ficado para trás e esse compromisso nosso de estar reentrando aí com as máquinas lá. Tá, então qual é o número que eu falo contigo, Sérgio? Meu celular? Celular e fixo. Aqui ao vivo eu não vou passar, vereador. Tá, depois então em off. Então tá bom. Você me
Desculpa, mas... Então, mas eu tinha teu número, só que a Câmara também comprou um aparelho novo aí, a maioria dos vereadores perderam toda a agenda, entraram com microchip, enfim. Fora do ar eu passo, sim. Então tá bom, Senão fora do não. ar. E a última pergunta, a última vez que a CAB esteve aqui, até o seu Mário Miller que estava fazendo Às 11. respondendo as perguntas dos vereadores, acho que foi o ano passado, Isso. novembro, né, outubro, novembro, Sobre tarifa. e eu fiz uma reclamação que em 2006 a CAB foi no Jardim Araçá fazer essa rede e serviço muito mal feito de recolocação dos bloquetes, mas muito mal feito, subindo, vou citar novamente, subindo Alfredo Budan, do lado direito, quem olha lado esquerdo e lado direito, onde foi mexido lado direito, está totalmente fora de nível, com um buraco abrindo, enfim, um transtorno. Naquela oportunidade, o seu Mário Miller falou, vereador, estaremos lá no dia seguinte. Realmente esteve, no horário acertado, fomos verificar a situação e pediram mais ou menos 2 semanas para poder realizar o serviço. Não foi realizado, eu entrei em contato com você me pediu mais um tempo, passou Natal, passou Ano Novo, não foi feito, conversei com você rapidamente, eu estava saindo da prefeitura, você chegando, seu Mário Miller, você me disse que assumiu umas tarefas administrativas, estava com algumas dificuldades e que ia ser feito. Nós estamos na Copa do Mundo do Brasil, junho, e ainda não foi feito o serviço, Sérgio, não tem nenhum posicionamento da empresa, e naquela oportunidade, eu acho que por 2 ou 3 vezes foi frisado pelo seu Mário Miller, se nós erramos, nós vamos consertar, se nós erramos, nós vamos consertar. Até eu conversei com o seu Mário Miller naquela oportunidade e falei, bem, então, quando vai ser feito, porque vai gerar um transtorno no bairro, né, quando for feito, que algumas ruas vão ficar fechadas por algum tempo até fazer a recomposição ali, eu falei, eu quero ajudar, fazer panfleto, avisar a população que é um serviço que traz um pouco de transtorno, mas vai resolver o problema da nossa pavimentação. Então, eu gostaria, Sérgio, com você, de você firmar um compromisso com a gente, de poder, se de repente quiser ir novamente lá para a gente verificar a situação, e quando você vai poder disponibilizar uma empresa, uma empreiteira, não sei, para poder realmente fazer aquele trabalho, porque está ruim, está muito ruim. As tampas, que foram 17 e ficaram fora de nível, a CAB fez. As tampas, porque eu acho que dava isso aqui, da altura, e pneu, essas coisas todas, acidente, enfim. Eu acho que faltaram 3 tampas na região até o Senai que ainda não foram feitas. 3 ou 4 ainda faltaram. Mas no Jardim Araçá, porque você vem no asfalto do BID ali, que foi feito, o asfalto é excelente na Alfredo Budan, e quando você entra no Jardim Araçá, você não consegue andar na tua mão, que é do lado direito, subindo, você tem que ir para o lado esquerdo, e é muito perigoso. Então, gostaria de saber de você, quando? Vereador, o primeiro ponto é que uma obra de 2006 não estava nem na nossa... Eu sei. Na nossa alça de Vocês já me falaram, eu 2006. sei. Eu sei. Logo depois da visita que você fez com o Mário Miller, a gente esteve no local e acertou o ponto que a gente acreditou que era o deficiente, que era num cruzamento com alguma rua, não lembro exatamente qual que era. Sérgio, não tem nada lá, Sérgio. Me desculpe, não tem nada. Até você me perguntou assim uma vez no telefone, você falou, mas a empresa não esteve aí? Eu falei, ó, Sérgio, então, você me perguntou ainda, isso, eu falei, aqui não. Aqui não. Então, vereador, porque a gente esteve lá no local e fez um cruzamento de uma rua, tem até o ar de serviço. Mas o que deve ter ficado desencontrado é, de repente, a localização, de repente a expectativa, etc. E eu me comprometi com você de ir, acabei esquecendo. Eu sei. Está em aberto, vamos até o local. Eu não consigo trocar a pavimentação da rua toda, mas não é só trocar, Sérgio, é refazer, o pavimento está lá, o bloquete está lá, é só, ele mesmo vai ser utilizado. É só refazer, porque realmente, Sérgio, está ruim, está perigoso. Okay. E eu estou tendo a paciência de poder esperar, escuto, né, da população, até alguns queriam tomar outras providências, falei, não, espera, vai ter mais essa reunião aqui, né? Vamos conversar novamente com a CAB e vamos ver o que a gente pode fazer. Se não houver acerto, aí, infelizmente, é como a costeira, né? Estão lá fazendo esse movimento. A gente controla, consegue segurar a população. Eu moro há 43 anos ali, né? Todo mundo me conhece. E a gente sempre procura conversar e acertar da melhor maneira possível, né? Essa é a nossa função, esse é o nosso papel. Até quando o seu Mário Miller esteve lá,
Teve alguns moradores, né, que fizeram reclamações, conversaram, nos acompanharam e ficaram felizes. E agora estão dizendo, vereador, e cadê a CAB? Eu falei, bem, vocês viram, eu os trouxe aqui. Ah, mas nós vamos na TVC. Não, calma, vamos conversar. Aí conversei com você naquela oportunidade muito rápido, eu estava no carro, você falou, espera, porque você está muito atarefado com outras questões. A gente espera porque a gente respeita, né? Aguardamos, mas eu acho que agora está na hora da gente poder fazer e resolver esse problema aí. Ok, combinado. Tá bom, Sérgio? Obrigado. Vereador Júnior, Leite Júnior. Sérgio, só para um pedido de informação. E tem ali na Manuel Correia, na esquina com a Coronel Santa Rita, existe um restaurante ali. E aquele rapaz ali, dono do restaurante, ele sempre fica questionando comigo por que tem tanto mau cheiro que sai dessa boca de lobo. Se é competência da Água de Paranaguá, porque antigamente andava uma caminhonetinha branca jogando umas bombonas azul, o rapaz jogava dentro eu não sei se é água de Paranaguá, não me lembro se era água de Paranaguá que fazia, eu acho que é do cheiro, porque não sei se é da galeria pluvial que sai esse cheiro, eu não sei do que é, o que seria isso, Sérgio? O que daria para fazer para diminuir esse cheiro que tem em Paranaguá? É o sifonado. Eu estou aguardando lá no Araçá também, aquele. Horrível esse cheiro. Lá é o início do canal do chumbo, que vai ser tratado agora na costeira. Antes a gente fazia um tratamento enzimático lá, que era a dosagem de enzimas, e há 3 meses a gente não está mais fazendo, mas vai resolver o problema de tratamento lá na frente. A nossa galeria de água pluvial, a nossa rede é unitária, então ela vem galeria de água pluvial mais esgoto. Então em alguns pontos realmente pode ter odor por ter o trânsito de esgoto e água pluvial no mesmo canal. Eu me comprometo em ir lá e analisar o local, se possível a gente tentar instalar algum sifão aí, algum posto de visita sifonado. A gente tem um projeto aí mais para 2015 ou 2016 instalar uma série de postos de visita sifonados para tentar minimizar esse problema. Vereador Júnior Leite, uma pergunta? Tive um problema de horário no meu trabalho, lá não pude sair antes, mas quero dar meu bom dia ao Sérgio, ao Cláudio, ao Juarez, o Mário, o pessoal da Cagepar, o Gazito, o Luciano também, e já pedi desculpa pelo atraso, mas eu não sei se foi perguntado, provavelmente foi perguntado por algum de vocês aqui, a questão da colocação da rede de esgoto lá no bairro Bertioga. Essa questão do prazo, foi colocado o prazo que a empresa tem para refazer o pavimento. Se já está no cronograma da empresa, qual que é esse cronograma? Só queria saber isso. Tá. Vereador, eu expliquei que realmente a gente teve um problema de repavimentação, chegou a acumular uns 60 dias a repavimentação, então a gente estava atrasado uns 60 dias, mas a gente já firmou um cronograma e até o final do mês a gente já vai ter zerado o passivo, que tinha uma grande parte no Bertioga, e do final do mês para frente a gente vai estar trabalhando com 15 dias da abertura. Então abriu a rede, 15 dias a gente já deve estar recompondo o pavimento e finalizando. Então é um compromisso meu. Eu só queria saber isso, até porque a gente anda na rua, eu tenho andado muito, e a gente é muito cobrado por isso. Pô, quando que vão vir aqui e tal? Vai ter uma reunião lá na Câmara, eu vou esclarecer com a empresa e vou trazer aqui informação para as pessoas que de direito têm esse direito à informação. Então, era só isso. Quero agradecer a vinda também, que é muito importante para esclarecer várias dúvidas dos vereadores. E vocês sabem que os vereadores são os grandes representantes da comunidade, então obrigado pela vinda e pelo esclarecimento. Mais alguma pergunta? Não tem mais ninguém, eu também estou satisfeito. Só quero o telefone do Sérgio novamente para a gente poder manter contato. Agradecer a presença do secretário de Obras, Juarez, presidente da Cagepar, o Cláudio Clock, Sérgio Bovo, o seu Mário Miller,
Carvalho, Cagepar Luciano e Gazito, e vamos encerrar. E espero que agora, né, Sérgio, com esses esclarecimentos, a gente possa poder encarar mais de perto a população, né, e poder dizer o que está acontecendo, que é importante isso. A obra é importante, eu acho que a CAB tem investido bastante na cidade de Paranaguá, nós temos visto isso é muito importante, mas o que não pode é ficar do jeito que está, a gente não ter o que dizer, né, para a população. Isso é muito ruim para nós, né, que estamos nas ruas todos os dias. Obrigado pela presença dos senhores, até a próxima.